Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a nossa saúde mental, talvez um dos mais importantes para a nossa saúde mental, dentre tantos outros. Nós vamos falar sobre sono, como a gente pode dormir bem para a glória de Deus e como não dormir pode impactar na nossa saúde mental. Você precisa estar aí, você precisa participar desse bate-papo que vai contar com uma convidada mega especial. Então vem com a gente para o podcast de hoje. Doutora Graziela Chaves, mais conhecida e carinhosamente chamada de Doutora Grazi. Doutora Grazi. Que honra ter você aqui, viu? Ai, Grazi, né? Eu que me sinto honrada, Johnny. Foi um prazer conhecer. Tão bem recomendada por todo mundo que te conhece, que eu não vi a hora de chegar esse dia, que eu tava com ardente expectativa de ter esse nosso tempo, esse nosso papo. Eles me pagam. Mas é um prazer, é um privilégio. É um privilégio sentar nesse lugar aqui. Privilégio nosso. E para quem não conhece, não tem o privilégio ainda de conhecer, a doutora Grazi é mãe, é esposa, é médica, é psiquiatra, médica há mais de 20 anos e psiquiatra já há 14 anos. E cristã convertida ali no final da faculdade de medicina. 6 meses depois. Você vai contar a história para nós, como é que foi essa conversão. Até porque para nós médicos tem toda tem uma crença popular de que os médicos são céticos, que é mais difícil de penetrar o coração, a semente do evangelho parece que tem mais resistência no coração de médicos, né? Como é que foi esse encontro? Você vai contar para nós. E eu queria tomar como ponto de partida para nossa conversa justamente a sua conversão, porque foi num momento ímpar aí da vida, né? Final da faculdade. Conta um pouco como é que Jesus encontrou uma psiquiatra que ainda não era psiquiatra. Que nem queria ser psiquiatra. De jeito nenhum. Psiquiatria era uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum na faculdade. Eu sempre fui estudiosa, aquelas, né? Sempre gostei de estudar, mas muita pressão, mamãe brava, aquela coisa, né? Mas entrei, precisava fazer uma faculdade que não fosse, tinha que ser pública. Entramos, e no ano que eu entrei, em 1997, meus pais se separaram. E foi um divisor de águas muito grande na minha vida, na vida do meu irmão. Foi algo que pegou a gente de surpresa. Então eu me senti muito descalça, eu fiquei muito perdida. E gente perdida na faculdade de medicina é muito ruim. O pessoal não tem ideia do que é uma faculdade de medicina, né? Não, eu não gostaria que nenhum dos meus filhos fizesse medicina. Porque a pressão para entrar foi muito grande, né? Foram anos de cursinho ali. E depois você entra, a gente já é competitivo desde o primeiro ano, né? Mas tudo que eu queria era fazer cirurgia vascular, então liga do trauma, liga da coronária. Só que com essa vida desregrada, principalmente depois, no final de 97, depois de setembro, as coisas ficaram muito complicadas para mim. Eu dava conta de manter desempenho acadêmico, mas as coisas só foram complicando. Eu fui deprimindo durante a faculdade, até uso de muita coisa. Você foi morar fora? Morar, foi fazer faculdade em Ribeirão? Não, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. FAMERP. Meus pais moravam em Campo Grande na época, no Mato Grosso do Sul. Então era muito longe. Então eles se separaram. E mamãe, eles morando lá em Campo Grande, né? É esse trauma da separação, junto com isso, vem a mudança para Rio Preto. Eu tinha feito um ano de cursinho em Campinas antes, né? 2 anos, meu irmão fez um ano comigo, depois ele voltou, passou lá para direito. E depois eu fiquei mais um ano e entrei para a FAMERP. E eu já ia desistir de medicina. Eu falei, não, vamos pro legado da família, que é direito. Mas acabei entrando e no final… Não tinha nenhum médico na família ainda? Tinha umas primas que eram mais velhas, mas a tradição da família é de advogados. É uma dinastia. Meu irmão é advogado, meu pai é advogado, meus tios, meus primos têm… Eu sou
Era uma das ovelhas negras, né? Que eles não entendiam o que a gente queria fazer dentro de hospital. Mas a partir do final do primeiro ano foi muito difícil, né? Com tudo. E eu fui deprimindo. Hoje eu olho em perspectiva e vendo o quadro depressivo acontecer. Até que todo mundo que vai perdendo a noção de si mesmo, a consciência do eu, né? De uma maneira bem objetiva, a gente vai fragmentando, vai magoando pessoas, vai fazendo tudo errado. E eu me lembro que em setembro chegou um momento que eu falei, não dá mais. E é incrível que hoje eu converso com meus pais sobre isso, tipo, como eu sempre fui ajuizadinha, né? Deixa a Grazi lá na faculdade, cada um foi seguindo sua vida. E eu fiquei sozinha, era muito longe, todo mundo voltava para casa, né? Nos finais de semana. Mas a minha era 1.000 e tantos quilômetros. Então, eu fui ficando ali. E foi o primeiro momento. Eu vivia angustiada o tempo todo. Eu me lembro que foi das férias de julho até setembro. Eu tinha dia que eu não conseguia respirar. E eu me lembro que eu falei, não, eu preciso morrer. Eu já tinha flertado com isso várias vezes, né? De andar em parapeito de prédio, umas coisas muito loucas. E foi uma tentativa frustrada. Meu irmão me socorreu naquele momento. E eu terminei a faculdade com muita dificuldade. Já estava passada praticamente. E aí voltei para casa, para Campo Grande. E aí meu pai era amigo, né, tinha um amigo querido em Santa Fé, que hoje é falecido, que ele era vice-prefeito na época, falou assim, Graziela, vem passar um ano aqui, vem trabalhar no PSF, vem aqui, ó. E aí, imagina, você tendo uma vida desregrada, com a mesadinha do pai é uma coisa, ganha dinheiro de PSF é outra, né? Que aí Suas possibilidades. A proporção da maluquice subiu. Então, as coisas foram se complicando. Até que eu resolvi que não tinha mais jeito. Que eu precisava morrer. Que era uma coisa que não... Eu dava trabalho para meus pais, eu tinha que deixar de ser um peso. E você se percebia deprimida? Não. Enquanto médica, clinicamente eu não fiz nenhuma observação. Eu só faço em perspectiva. Quando eu olho para trás, em retrospectiva, eu consigo avaliar meu estado mental completamente. O pensamento negativo, né? O que era a ideação suicida, o planejamento, né? Hoje eu consigo fazer. Naquele momento, tanto que se você falasse com os meus pais, estava tudo bem. Ah, tá ótimo, Graziela, tá ótima. As notas tão boas, estão mantendo notas boas. E eu não falava com ninguém. E aí, quando eu fui para Santa Fé, que eu comecei a trabalhar, as coisas foram piorando, porque até a intensificação, né, da anestesia que a gente precisava, com álcool, com outras coisas. Até que chegou, eu falei, não dá. Eu me lembro que eu fui... Olha, uma coisa tão assim, eu tinha um salão de uma moça que acabou ficando minha amiga, que eu conheci lá, porque eu não conhecia praticamente ninguém, só a família de seu Arlindo em Santa Fé. E eu cheguei que eu falei, não, eu vou morrer. Eu tinha programado jogar o carro de cima da ponte, tudo muito esquematizadinho, tava tudo certo, não vou deixar problema. E eu fui lá pagar, eu falei, mas eu vou pagar a Adri, porque eu pagava todo final do mês, eu vou pagar a Adriana. E eu cheguei, uma mulher sentada na cadeira, assim, várias cadeiras de salão de beleza, né? Ela virou para trás e falou assim, ai, amada, que bom que você chegou. O senhor me mandou vir aqui falar com você. E aí, senhor? Que senhor, né? Que senhor? Ela, eu posso falar com você um minutinho? As pessoas que estavam ali ao redor perceberam, acho que já oravam por mim. Só um parênteses aqui. A família do meu pai se converteu. Meu pai voltou para a igreja depois de 35 anos desviada, depois da minha primeira tentativa de suicídio. Então, a minha família, quando fala para levantar um membro lá, levanta alguém da família Chaves aqui para orar lá na Terceira Igreja Batista de Campo Grande. É 70 que levanta. É muita gente. Então, a família do papai é bem cristã. Então, ela quis orar por mim, a gente foi para a casa da mulher ali do lado e o Senhor descrevia com riqueza de detalhes tudo que passava na minha cabeça. Falou, eu fecho hoje essa sepultura porque você é separada para mim. Fiquei apavorado, falei, como é que essa mulher sabe essas coisas, né? Mas eu saí dali e fui parar numa igreja, no meio de um louvor, o apelo que foi feito. E ali eu conheci Jesus, né?
conheci Jesus. Aí mandaram arrancar os brincos, tudo, essas coisas, né? Então, e Johnny, tem uma coisa muito chata de se falar, mas é verdade. A gente, por ser médico, às vezes, eles colocam a gente numa posição que a gente não está preparado para estar, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava. Para pregar, que conhecimento de Bíblia que eu tinha, com 3 meses, 4 meses de convertida, né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Você vai lendo Bíblia, depois de anos, assim, a gente que é médico, a gente vai entendendo, porque eu era muito cética com relação a isso. Quando meu pai depois falou que ia voltar para Jesus, eu falava, agora você vai andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é possível, né? Não consegui entender isso de jeito nenhum. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi mostrando que era Ele, foi fazendo o meu casamento. Eu falo que foi um presente do Senhor, assim, Ele que estava orando, porque eu não queria me casar. Eu era bem... Queria ter um filho, mas não queria me casar. E o Robson, ele foi um instrumento de Deus, né? E de cura para minha vida. E até que chegou 2014, quando eu fui ao Sertão. Pela primeira vez. Impacto Sertão Livre. Então, esse intervalo aí de 2003, que foi 11 anos. Conhecer a Cristo, ou ser encontrada por Cristo em meio a essa tentativa e esse planejamento suicida que o Senhor interrompeu e fechou a cova. Passam-se 11 anos até esse momento em que você vai para uma missão. Eu nem sabia que eu estava indo para missão, mas eu fui. Porque eu sou obediente ao meu irmão, eu fui. Aí já casada. Já casada. Nessa primeira, que foi em janeiro de 2014, que nós somos a Betânia do Piauí, meu marido não foi comigo. Já em julho, para que a gente foi em Capitão Gervásio, ele foi. Mas nessa primeira, ele não foi. Então eu fui sozinha, eu, meu irmão e minha sobrinha. E eu falo que ali o Senhor mostrou a mim quem Ele era. Propósito, é para isso que eu te chamei, é assim que eu quero que você seja, é nesses lugares que eu quero que você entre, é assim que eu quero que você lide. E foi incrível, Johnny, porque eu te falei dessa questão de eu imaginar, Deus me tirou, fechou a sepultura, mas eu não fui tratar minhas dores. É isso que eu ia te perguntar. Eu não fui tratar as minhas dores. Como é que foi o encontro com Cristo e a depressão? O que aconteceu com a depressão depois do encontro com Jesus? E isso foi incrível porque, assim, eu não quis tomar remédio, porque era aquela coisa da fé cega, o primeiro amor, né? Eu não vou tomar remédio, eu não vou ao psiquiatra porque eu não preciso, né? E eu não vou me tratar, eu não vou fazer terapia. Eu oro, eu falo com o Senhor, eu não preciso fazer terapia. Só que o que aconteceu nisso? Para te acrescentar. Eu tô um pouquinho nervosa, mas já passa. Quando foi em 2008, eu resolvi fazer psiquiatria. Naquela loucura, a Raquel tinha nascido, foi em 2009. Eu falei, não, eu vou fazer psiquiatria. Vai ser uma loucura, mas eu vou fazer. E por que psiquiatria? Se eu queria ser cirurgiã vascular. Johnny, um dia eu tava orando e a gente recebe aquela correspondência do CREMESP. Sim. Todo mês chega ali a revistinha. Eu nunca leio. Eu sempre vai por desculpe, meu Deus, é verdade. Eu falei desculpem, CREMESP, mas tem tanta coisa para ler que não dá. Nesse dia eu abri e tinha uma pós, que era uma pós presencial, que eu ficava lá direto, mas que eu podia depois eu poderia prestar o título igual, fazer residência. Eu falei, mas psiquiatria? Como assim psiquiatria? Aí, na mesma página tinha endócrino e dermato. E aí, eu falava assim, abri a página na psiquiatria. Eu fechei, eu falei, não, eu não vou fazer agora, a gente nem tem como fazer isso agora. A Raquel, ela tinha menos de 1 ano. Eu falei, não, a gente não vai fazer isso. E aí, eu abri de novo e a psiquiatria. E numa oração, o Senhor falou, é isto que você vai fazer. Você vai. E eu fiz minha inscrição e fui para a primeira aula. O meu professor, Dr. Iso Jorge Teixeira, ele era pós-doc da UERJ, né? Um psiquiatra daqueles dinossauros, né? Mas ele me fez espírita, como ele falava, da unha preta, e ele me fez me apaixonar por psicopatologia.
E é assim, até hoje eu ligo pra ele todo mês pra saber como ele tá, já tá velhinho. Ele fez me apaixonar. Uma coisa que eu nunca dei valor, a psicopatologia, eu tinha aula, eu passava Dalga Larrondo, aí depois eu fui estudando, aí você conhece os clássicos, aí você vai estudar. Eu fiquei apaixonada. E aí começou a psiquiatria. Mas eu não queria olhar pra mim. Numa conversa que a gente teve um dia, ele falou assim, doutor, ele falava protestante, ele me chamava de protestante. Protestante. Ele é todo carioca, ele falava protestante. Você precisa pensar na terapia. Não precisa ir pro divã, ele falava. Você precisa pensar na terapia. Eu falei, não, depois eu vou. E aí, eu terminei, prestei título, passei. E aí, depois veio o Sertão. E ainda assim, aquela coisa assim, eu tava apaixonada, mas eu não entendia o que o senhor queria comigo dentro da psiquiatria, se eu era meio fraude. Porque eu não tinha tratado. Quanto mais eu estudava, começaram aquela coisa de voltar lá atrás e entender, nossa, olha isso daqui. Né? A ideação suicida prolongada, o tempo, o que o álcool fazia. Você percebeu que teve um processo depressivo? Quando é que o diagnóstico fez sentido pra você? Eu acho que foi nas primeiras aulas de humor que eu tive, de afeições da psicopatologia. Então foi já na formação em psiquiatria. Passaram esses anos todos e aí vivendo ali a nova vida cristã agora, aquela parte da depressão guardada em algum lugar. Mas confesso que era uma vida que não era plena. Uhum. Não era plena. Era uma vida assim, eu tinha Jesus, eu tinha o que eu precisava para sobreviver. Salvou a sua vida. Salvou a minha vida, mas eu ainda estava me boicotando, negligenciando o que o meu corpo dizia. Sim. Hoje, eu cheguei a pesar 115 quilos. Sim. Né? E eu ia levando isso. Na gestação do meu filho mais velho, eu ganhei quase 40 quilos. E coisas que a gente vai vendo, do tanto que a falta de zelo, a falta de cuidado, Sim. o sono, tudo isso. A depressão, a gravidez do Daniel, eu passei na cama, né? E você acha que eu procurei? Falei pro meu ginecologista que eu tava na cama, que eu não queria levantar? E como a gente, que é médico, parece que tem mais dificuldade ainda pra de abrir, reconhecer fraqueza, de assumir sintomas. O Ademar é meu amigo, eu vou falar pra ele isso. Né? Ele é todo. Só de falar, ele fala, larga a mão dessa coisa de psiquiatria. E aí, em 2014, em Betânia do Piauí, quando eu fui pro Impacto Sertão Livre a primeira vez, que eu pisei no Emparedados, foi assim. Foi muito. Não era uma coisa de ouvir a voz audível do Senhor, mas era o Senhor testificando com os meus pensamentos. Falava assim: é isso aqui. Dando clareza até com relação ao consultório, dando clareza com relação. Eu sempre fui. Eu parti para CAPS, para ambulatório de saúde mental, para ajudar aquela coisa de você achar que o seu ideal só fosse de vontade muda o mundo, né? Mas quando eu voltei de Betânia, quando eu voltei desse lugar onde eu entendi o que Deus queria comigo, entendi o propósito que Ele tinha na minha vida, eu falei, agora eu preciso procurar terapia. Agora eu preciso procurar um colega médico, porque eu preciso me tratar. Nossa, é interessante que eu acho que uma situação que representa isso, como você estava dizendo, eu tinha nascido de novo. Eu vivia com Jesus, mas faltava uma plenitude, né? Mais ou menos como Lázaro, quando ele ressuscita. Então ele sai daquele ambiente de morte, ele agora está vivo. Mas aí Jesus diz para aqueles que estavam ali com ele, diz agora desenrolem ele, desenfaixem ele, né? Então ele ressuscitou, mas ele estava todo enfaixado. Mas todo enfaixado com as faixas que ele usou naquele sepultamento, né? E é mais ou menos como eu vejo acontecer com muitos de nós, né? Esse processo que aconteceu com você, eu também vi acontecer comigo. De ressuscitar e de viver. Mas depois de muitos anos eu falo, poxa vida, tem faixa que eu não tirei. Eu tô vivendo com essas faixas aqui até hoje. E faltava uma plenitude que só essa humildade de reconhecer, seu buscar ajuda, isso. Johnny, a arrogância do médico é uma coisa complicada, né? Essa coisa do eu sei o que eu tô fazendo, né? E eu vi assim, quando eu voltei de Betânia, quando eu voltei do Sertão em 2014, eu entendia
eu falava, 11 anos você vivendo essa vida que você diz com Deus, e o que você fez com isso? E eu sei que era o Espírito Santo me ministrando. Uhum. Eu vou te falar uma coisa, não tem nenhuma proporção minha com Noé, mas a ideia, isso eu carrego comigo desde 2014. Quando Noé construiu a arca, ele fez tudo aquilo que baixou, as águas do dilúvio baixaram, Moisés foi, plantou a vinha. E o que foi a primeira coisa que ele fez com o fruto da vinha? Se embriaga. Ele tomou um fogo. Ele se embriagou. Aí eu fico pensando o quanto... Imagina, a humanidade tinha sido exterminada. Acabou. Só sobrou ele e a família dele. Isso tem um peso para o ser humano. Sim. Né? A Bíblia não fala sobre isso, mas eu morro de vontade de conversar com Noé sobre isso. Eu quero saber o que você sentiu. Vamos fazer uma anamnese. E eu fico pensando assim, de tudo que aconteceu comigo, por 11 anos, eu coloquei isso numa caixa, que é uma caixa de Pandora, né? Uhum. E você não parar para pensar. Aí o Senhor precisa vir tirar trave, escama, tudo do seu olho, falar com você num lugar árido como aquele e falar assim, agora você vai se preparar porque eu tenho para você. Uau. E eu falo que todo dia eu coloco uma pedrinha nessa construção, né? Um tijolinho nessa construção hoje que tem 10 anos, ainda tô muito nova, né? E eu falo que essa plenitude vem acontecendo cada dia mais. É uma novidade de vida. Uma novidade de vida que tem sido crescente. Se vivendo de fato dia a dia, né? Com certeza. E como é que foi para perceber? Diz que foi uma consciência que veio de Deus mesmo. Mas como foi esse processo, assim? O que te fez perceber? Poxa vida, eu guardei um monte de coisa aqui. Guardei porque o Senhor me... Johnny, é muito incrível. Toda a arrogância caiu por terra, né? E aí o Senhor me colocou humilde. Sabe aquela coisa de você começar a escrever terapeuticamente todas as dores que te afligiam? O que foi a menina e essa coisa, né? A gente tinha uma brincadeira. Meu irmão, ele era muito brincalhão. E hoje ele tá passando por um processo em que ele conversa e mostra a percepção dele, a perspectiva dele daquele momento, né? Ele falava assim, meu pai e minha mãe são muito bons. Eles fizeram um filho lindo e uma filha inteligente. Aí, qual era a minha leitura dessa história? Se ele era lindo, eu era o quê? Feia. Feia. Eu não queria saber de ser inteligente. E essa história foi uma coisa, a autoestima foi uma coisa que foi muito construída. Eu acho que o Senhor tem resgatado, né? Hoje eu sou muito confortável debaixo da minha pele de 10 anos pra cá. Então, várias coisas a gente vai entendendo cada momento, essa questão do autoconhecimento te levando a lugares profundos, né? A história da necessidade, o perfeccionismo, eu tinha que fazer tudo perfeitamente. Se não fosse 10, não servia. Essa autocobrança, a mamãe ela cobrava, mas a minha autocobrança era muito mais severa, né? Foi lá nesse lugar que você se conheceu? Não, era incrível como se tivesse aberto as portas da minha mente, né? Divertidamente, sabe? Rolando. Sim. E eu pudesse ter acesso às memórias em que eu podia ver os pensamentos obsessivos negativos, porque eu tinha muito de ritual, muitos rituais, e aquilo estava tudo preso dentro de mim. Muitos pensamentos intrusivos, adoecedores mesmo, que me levavam a rituais, que se eu não seguia aqueles rituais, eu ia à loucura. E eu não me percebia, eu não prestava atenção em mim. Eu estava o tempo inteiro gastando energia para fingir, né? E esses 10 anos têm sido maravilhosos. Quanto mais confortável eu vou ficando, mais plenitude eu vou sentindo. Em Deus, com os meus filhos, com a minha família, com meu marido, com a Grazi, com tudo, entendeu? E é incrível esse poder que o Evangelho tem, e até o texto de 1 Coríntios 11, o texto da ceia, né? Que fala do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Claro que a gente olha para aquele texto e a perspectiva primária ali, tá falando do discernir o corpo de Cristo, a igreja, né? Mas eu acho que a gente tem uma pista ali de que não é só o corpo de Cristo num aspecto coletivo que precisa ser examinado, mas tem um impulsionamento e encorajamento do Senhor ali para que a gente faça essa reflexão interna e esse autoexame e usar isso como um estímulo do Senhor para... Peraí, deixa eu me conhecer, deixa eu ver o que tem dentro de mim. Deixa eu me discernir
perceber algo sobre mim também, né? E além disso, porque isso é fundamental e tem sido fundamental na minha vida, é uma coisa que eu não abro mão, é entender o que eu sinto e o que eu penso em cada situação. Mas também, quando eu falo para discernir o corpo, eu faço parte do corpo. Então, se eu tiver quebrada ali, eu atrapalho ela, eu atrapalho a aliança. E isso foi uma coisa que é um dos temores que eu tenho hoje. Eu não quero atrapalhar a aliança. Eu posso estar atrapalhando o corpo quando eu não me discerno, quando eu não me examino, quando eu não me conheço. Quando eu não me conheço. Quando o meu orgulho me impede de olhar para as minhas fraquezas, para minhas qualidades, mas principalmente para minhas fraquezas e defeitos, e ser construída a partir dali, tanto em Deus quanto hoje. Um bom terapeuta, um bom psicólogo, eu gosto, né? Eu sou apaixonada por ela, ela é uma psicóloga cristã, né? Ela é muito pastoral, eu amo. Terapeuta cognitivo-comportamental, trabalha muito em cima de esquemas, tenho muitos rígidos. Eu falo que eu era uma Ana Cascuzona, hoje eu sou uma Ana Cascuzinha. Então, ela tem me ajudado muito com isso, né? E a medicação que eu precisei usar, porque meus pensamentos obsessivos, eles eram muito severos, eu tinha muitos rituais. Sim. E eu passei 11 anos escravizada com isso. Então, lógico que você vai ganhar peso, lógico que você vai pirar, lógico que… Sim. Né? E eu vejo uma cegueira, Johnny, uma cegueira humana, não vou nem falar, porque é um médico que não olha para si mesmo, né? E uma cegueira espiritual violenta. Né? 11 anos dentro da igreja. Sim. E sabe que eu percebo que Deus tem dado hoje pra gente, pra nós como igreja, um discernimento que talvez os nossos pais, os nossos antepassados não tiveram, né? A gente conseguindo falar mais sobre isso, a gente conseguindo discernir, perceber, talvez reconhecer até mais precocemente do que demorar 11 anos para fazer. Eu percebi também, demorou mais de uma década também para eu encontrar algumas das faixas que estavam presas ali em mim, alguns padrões distorcidos. A gente ainda vai achar alguns, né? E tô achando, e quanto mais eu puxo assim, mas sabe o que eu percebo? Que quanto mais eu conheço de mim, à luz do evangelho, quanto mais eu posso tirar camadas e puxar mais um que tá lá dentro e trazendo mais dentro luz. Da luz inacessível. Dentro dessa luz inacessível. Eu acho que isso tem a ver com o texto de 1 João que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. É que agora a gente não precisa mais ter medo de expor, de pôr para fora as nossas fraquezas, os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas feridas, os padrões rígidos e todos os esquemas que a gente carrega da vida. Porque agora a gente tem a luz e a clareza, a claridade, a segurança de um amor tão perfeito que me permite me conhecer sem medo do que eu vou encontrar, porque o amor vence o medo, né? Porque o amor de Deus vence o medo do que eu posso encontrar aqui dentro de mim. E quanto mais eu me conheço à luz do evangelho, mais eu conheço a Deus e o tamanho do seu amor, porque é aquela distância, né? Quanto mais profunda é a minha compreensão de mim, e aí eu chego até esse lugar aqui embaixo, e eu vejo o tamanho do amor de Deus, e quanto mais eu conheço de mim, quanto mais eu conheço de Deus, a amplitude fica gigantesca, né? E é essa distância, essa amplitude entre o vale profundo que eu fui capaz de chegar e o lugar inacessível que o Senhor está aqui, essa amplitude toda é preenchida pela obra da cruz. A graça. A graça é desse tamanho e a minha compreensão é proporcional a essa amplitude, né? A gente experimenta a graça assim. E aí faz sentido para mim, a gente sabe que o versículo tá ali especificamente, mas hoje, se das minhas feridas tem poder, se pode sair poder para curar, graças a essa graça maravilhosa, essa infinita misericórdia e amor do Senhor, eu entendo, eu aceito a cegueira, eu me judio menos, né? De ficar cobrando, nossa, Graziela, que ignorância, 11 anos aí sem você ver nada. Então, eu sou mais misericordiosa até comigo mesmo. Ver essa graça. Até esse período, né? O Senhor está usando até esse nosso período de escuridão hoje como testemunho. Como testemunho. Eu falei no DNAzão semana passada sobre essa questão do autoconhecimento. O quanto que
a gente só vai… Tem pecados que a gente precisa confessar para serem perdoados. E tem pecados que a gente nem tem acesso. A gente não ainda… Porque a gente não conhece. Sim. A gente não se expôs. É. A gente não tirou essa faixa, como você diz. E a gente está mumificado ali naquela emoção. Então a gente não tem como pedir perdão pelo comportamento decorrente dessa emoção. Sim. Então, eu acho que o autoconhecimento, a luz da luz inacessível é o melhor lugar mesmo. Muito bom, muito bom. E hoje Deus tem usado toda essa bagagem, toda essa experiência de vida, de conversão, de missão, para ser usada como remédio para a Igreja de Jesus. A gente estava conversando aqui nos bastidores que você é uma médica hoje, uma psiquiatra que tem sido remédio de Deus para muitos homens e mulheres de Deus, para muitos profetas até, para muitos homens que Deus tem levantado, tem usado. E você tem sido um recurso para a Igreja de Jesus, né? É uma médica da Igreja, é uma médica para a Igreja. É pela graça, né? A gente tem essa consciência. Mas eu vejo exatamente isso, Senhor. É assim, o Senhor me fez psiquiatra, eu falo, então o Senhor me capacita. O Senhor me faz estudar o que eu preciso, o Senhor me faz lembrar do que eu preciso. Porque às vezes a gente precisa só do discernimento do Espírito. Sim. Né, para conduzir uma conversa, essas coisas assim. Mas com essa questão de pastores e líderes, eu sou muito missionária. Eu gosto de missões, né? Eu sou apaixonada. Até esse processo de cura tem a ver com missões. De cura teve a ver com missões, né? Eu acabei ficando, né? Depois da pandemia isso diminuiu um pouco, mas o ano passado eu ainda tive em Betânia. Os meus amigos, eles são os missionários de campo, assim, a gente virou família. É o Binho, o Zé da Água, o Wesley, a Mário, o Vinícius, o Maico. São pessoas que são do meu coração, são de dentro da minha casa. Eles sabem que a minha casa é um lugar para eles de descanso, para eles ficarem lá. Então, eu gosto disso. Então, cuidar, muitos líderes, muitos missionários, muitos pastores, né? Deus foi te conectando a essas pessoas. Me conectando. Maicon Barroco, Fábio Coelho. Graça de Deus mesmo para com a igreja em preparar. Eu acho que Deus hoje tem levantado, e essa é a minha compreensão, Deus tem levantado não apenas os Paulos, mas Ele tem levantado os Lucas também, os médicos, para andarem junto ali com aqueles que estão levando a mensagem apostólica, a mensagem profética, porque Deus está nos levando a uma plenitude, a uma edificação da igreja que vai exigir um discernimento espiritual, que vai exigir um discernimento emocional, que vai exigir um discernimento físico, que vai exigir, de fato, uma plenitude, né? Uma completude. E esse discernimento espiritual vai precisar de psiquiatras, vai precisar de psicólogos, vai precisar de profissionais, de homens e mulheres de Deus, de educadores físicos, de nutricionistas. Um cuidado que envolve o corpo inteiro, né? A gente quebrando essas fragmentações que tanto nos fizeram mal, né? Muito. Essa dicotomia só prejudicou, né? E eu vejo, sem nenhum resquício da arrogância pregressa, eu falo que o que o Senhor quiser fazer comigo, Ele vai fazer, né? Não tem jeito, porque Ele quer tudo. Então não tem meio termo. Eu tenho várias dificuldades, né, de dizer não, de várias coisas assim. Eu vim aqui porque eu ouvi seu testemunho, porque senão câmera, esse negócio de microfone… É o primeiro podcast que você vai? Primeiro de muitos, né? Não. Porque eu já tô encomendando mais 10 aqui. Ai, Maicon Barroco, você vai ver. Um abraço pro Maicon. Pro Fábio também, que falou tão bem. Mas eu acho que existe, e o Senhor está preocupado, eu falo, principalmente a gente que está ligado com missões, como é gostoso que tenha um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um engenheiro, um advogado, com o coração missional que vai para o campo para isso, para fazer isso. Né, para cuidar de pessoas com esse coração. Eu acho que é importante, né? Sim. E eu quero que essa galera se levante, que está fazendo medicina, que seja médico segundo o coração do Senhor, né? Os psicólogos, me imagino que a gente precisa de bons terapeutas, né? Neurotípico está brotando da terra, a gente precisa cuidar dessa galera direito, para que eles entendam que até isso, eu estava falando com a Nath antes da gente falar, que eu não gosto que chame o neurotípico de anormal. Ele não é normal, ele é normal dentro
do jeito incomum dele ser. E como há criatividade nessa galera, né? É uma criatividade que impacta a gente. Então a gente precisa só ajudá-los a se organizar. E como a igreja vai precisar desse tipo de conhecimento, né? Porque eles para trazer profundidade, para trazer eficácia, potência, para de fato aperfeiçoar os santos para o exercício do ministério. Um TDAH impulsivo, hiperativo, bem medicadinho. Exato. Gente, ele é uma força na natureza. Então eu não gosto, né? Mesmo toda a sensibilidade de alguém que já passou por um quadro depressivo, tudo isso eu não gosto que a gente não deixa negligenciar mais. E como a igreja precisa de profissionais da saúde cheios do Espírito Santo para aperfeiçoar os santos para o exercício do ministério, porque é o que você está dizendo. Um TDAH bem medicadinho, ele com certeza vai ter um ministério muito mais frutífero do que se ele não tivesse. Exatamente, né? E aí, entrando até em como você tem ajudado, eu já te vi falando muito sobre o sono e como a gente tem se relacionado de forma complicada com o sono, e não apenas com o sono, mas com um fenômeno recente também, que são as telas. Qual a relação entre as telas e o impacto disso no nosso sono, consumo de telas aí, celular, enfim, computador, iPad, televisão, e os desdobramentos nisso na qualidade do nosso sono e a qualidade do nosso sono na nossa vida? Dormir menos afeta de alguma forma a nossa vida? Não é possível a gente falar em saúde de qualquer maneira. Não, tanto saúde física quanto mental, até espiritual, sem uma qualidade de sono. Sem sono adequado, na quantidade de horas corretas. Não, eu dormindo 4 horas eu tô bem. Não, bem, você não está bem. Sono é de 7 a 8 horas por noite, algumas vão até um pouquinho mais, e esse sono precisa ser qualitativamente bom. A gente precisa passar pelas 4 etapas do REM, 4 ciclos, fazer vários ciclos dessas etapas várias vezes à noite. Só que o que acontece é o estilo de vida contaminado, né? Antigamente a gente ia ao cinema. Hoje assiste 200 episódios da série num final de semana. Né? Então, o excesso de exposição. A desculpa que a gente tem que a escola precisa do celular, porque a gente trabalha no celular. Rede social não entra no nosso trabalho. Mas a exposição a isso, não só ao LED propriamente dito, mas ao hábito, né, de você. Eu falo que o celular é uma parte do corpo que Deus não criou, né? E essa parte do corpo que Deus não criou nos traz problemas muito sérios. Porque vai afetar o tipo de conteúdo que eu tenho acesso, né? As redes sociais são algoz. Eu fiz um desafio com os meus filhos, eu falei assim, desinstalem o TikTok. Daniel desinstalou o TikTok por 1 ano. Gente, foi 1 ano de rendimento, assim, absoluto. Ele tá com quantos anos, Daniel? Ele vai fazer 17. 17. Você tem 2, né? Eu tenho 2. O Daniel e a Raquel. A Raquel tem 15. Tá no primeiro ano do ensino médio. O Dani já 17. Começa as etapas do vestibular. Engenharia mecânica, mecatrônica, essas coisas assim. Graças a Deus, não quer medicina. Não. Eu não queria que eles vivessem a realidade da faculdade. Mas, enfim, se quiserem, Raquel flerta com isso. Enfim, vai fazer. Mas o excesso de telas, e a gente tá falando de criança e adolescente, saiu até um estudo recente agora, falando das babás, né? Da tela que a gente dá para a criança ali. A atrofia de regiões cerebrais, a gente já impedindo o neurodesenvolvimento e até a qualidade do aprendizado de uma maneira impactante, uma coisa assim, de atrofia importante. A gente não tá falando de uma coisa mínima, não, né? Para o pessoal entender, atrofiar o cérebro é diminuir mesmo. A amígdala e hipotálamo, assim, ó, diminuindo, né? Deixando um cérebro estruturalmente menor. A gente está mexendo em anatomia, a gente está mexendo, né, na capacidade de conexão que esse cérebro tem.
né? A gente tá… Os celulares estão cada vez mais inteligentes e a gente cada vez menos. Mais ou menos assim. Então, Essa a gente tá… é o meme. A gente tá dependendo de inteligência artificial, Sim. não é? E é uma geração complicada. Mas nós, adultos, nós também temos isso, né? Há muitos bons tempos em família, bons livros a serem lidos são substituídos pela tela, pelo excesso. E aí, sem entrar na questão emocional da dependência, da curtida, de tudo isso. Então, eu falo que o estilo de vida da pós-modernidade, que eu não chamo nem de líquida, do Bauman é gasosa, né? Gasosa já, né? Afeta diretamente o nosso sono. Até porque a gente acha que pode. Se o dia tivesse 48 horas, a gente arranjaria coisas para fazer as 48 horas. Eu assistiria mais séries. E eu não dormiria as 8 horas que eu preciso dormir. E aí isso afeta em toda a produção. Aquela questão das interleucinas, a desinflamação, né? Do reset que o cérebro precisa fazer durante a noite. Não adianta, eu durmo, Grazi, das 6 da manhã às 6 da tarde. É a hora que o cérebro toma banho, né? Que ele se lava literalmente, né? Exatamente, é um momento de intensa atividade cerebral, mas que ele está descansando. Descansando no sentido de desinflamando, jogando fora aquilo que não serve. Sedimentando as memórias necessárias. A aprendizagem acontece nesse período. No período de sono. Tem substâncias importantíssimas. E a gente vê, a gente fala que é tudo insônia primária. Não, não é. As insônias, a maioria principalmente quando a gente pega em adolescente, jovem e adultos, essa primeira é porque tá tendo um estilo de vida desregrado. Explica para o pessoal os tipos de insônia. Então, primária. Para fazer uma divisão bem didática aqui, eu falo assim: a insônia que aparece sem nenhum quadro clínico associado, né? Eu não tenho uma ansiedade significativa, meus pensamentos não são acelerados, porque tem paciente que chega e fala: doutora, eu deito, eu tô com sono, mas eu não consigo conseguir pegar no sono, porque a minha cabeça tá trabalhando. Então a gente sabe, o pensamento tá, né, acelerado, a gente tem um quadro ansioso aí por trás. Então não adianta eu dar um remedinho para dormir, eu preciso tratar a ansiedade para melhorar isso. A insônia é só mais um sintoma. Só mais um sintoma de um quadro mais amplo. Mas o que mais… A maioria das pessoas que chegam até mim falando eu não estou dormindo, não é mais esse paciente que tem insônia inicial ou tem, por causa do pânico, um clocking ali no meio da madrugada ou um despertar precoce de manhã. Não, é aquele que não consegue dormir porque ele fez uma inversão no ritmo circadiano. Ele alterou o ciclo sono-vigília de uma maneira importantíssima. Por quê? Por causa do excesso. Ele desconfigurou o seu sono. E a programação que Deus fez perfeitinha. Quem que foi que falou sobre… Que falou que o Senhor nos fez dormir, foi o Paulo Borges, né? O pastor Paulo Borges. O Senhor nos fez dormir 8 horas. Por quê? Ele poderia ter feito a gente para durar as 24. Mas ele nos coloca igual um saco de batata para dormir 8 horas por noite, porque ele quis assim. Primeiro, pra gente lembrar que a gente depende dele. Sim. E ele conhece a máquina que ele criou. Sim. Eu vi um texto do John Piper falando foi o John acerca Piper. Disso. Eu não sei se foi o Paulo que falou, bom, enfim, mas foi o John Piper mesmo. Se ele criou dessa maneira, ele sabe o que é necessário para o refrigério. Eu só não lembrete de que Deus é Deus e nós não, né? Isso. Que a gente precisa cair todo dia. E aí Deus poderia ter falado, não, eu vou te deitar aí porque é assim que eu quero. Mas não é. Existe todo um funcionamento dessa máquina perfeita que Deus criou, que é para ele continuar operacionando de maneira funcional, né? Mantendo todas as suas funções executivas preservadas. E que é um enigma da neurociência, o sono, né? Porque é um comportamento, em tese, contra-evolutivo. Porque é o momento que você fica mais frágil, que você se entrega, tipo, morre, né? Morre, tô ali. Exatamente isso. Você fica mais vulnerável e os que dormem são os que estão mais saudáveis, os que dormem com qualidade. Com qualidade, o tempo necessário. E assim, como é que eu sei que eu tô dormindo com qualidade? Porque eu acordo descansado. Grazi, mas eu tô dormindo 10 horas por noite e eu acordo, eu tô um bagaço. Tem alguma coisa errada com o seu sono. Então, o principal parâmetro de qualidade do sono, qualitativamente, é acordar bem. Não faz sentido você sair de um reset, né, orgânico, divino,
tudo direitinho, produzir todas as substâncias que você precisa produzir, e você não está acordando bem, bom, primeiro eu falo, tá fazendo atividade física regular, está bebendo bastante água, sua alimentação está colorida, você está comendo de tudo, está se alimentando de uma maneira nutritiva, construtiva, proteína, bonitinho? Estou. Então eu estou acordando descansado. Então vamos procurar que tem alguma coisa errada aí, né? Vamos procurar que tem algum distúrbio associado. Ah, Grazi, eu faço tudo isso, mas eu gosto de ficar até tarde, eu não consigo dormir se meu celular não estiver do lado. Tem estudos falando pra gente carregar o celular até no banheiro, hoje na sala, em outro cômodo, né? Tirar do ambiente perto do nosso cérebro por causa das ondas. Então, é uma geração que não se preocupa com isso. Sim. O dormir, não, dormir pra quê? Eu vou dormir quando eu morrer. Você já ouviu adolescente falando isso? E quanto crente que entende que dormir é perda de tempo e às vezes até espiritualmente bem intencionados negligenciam o sono para orar, para ler a Bíblia, para buscar eu tenho um em amigo, Deus nas madrugadas eu tenho um amigo que não é meu paciente, que a gente numa conversa informal, ele falou, não, Grazi, eu preciso orar, eu preciso jejuar. Eu falei, tá, mas se você não dormir, você vai ficar doente. Se você não dormir bem, você vai adoecer. E ele corrigiu isso. Ele pode jejuar, orar, ler a palavra o dia inteiro. Né? Vai ter momentos na vida dele que ele vai dormir de madrugada, mas não é a regra. A regra é ele ter um sono de qualidade. Sim. Né? E isso funciona. Eu não vou me preocupar com isso. O sono tem que ser igual a alimentação. Sim. Eu acho que até mais importante do que a alimentação. Não tem como falar o que é mais importante. Mas é um pacote, sim, né? Sim. É um pacote de medidas. É vital, né? Controlado lá na área do hipotálamo, que é a parte dos nossos instintos mais básicos de sobrevivência, né? A gente precisa dormir, senão morre. Porque senão fica todo mundo comprando aquelas melatonina vindo dos Estados Unidos aí e a gente não dá valor para a nossa endógena, que a gente pode deixar ela produzindo tranquilinho. Exatamente. E Deus dá aos seus amados enquanto dormem, né? Com certeza. Inútil será levantar cedo, repousar tarde, comer pão de dores. Então, tem hoje... vigia sentinela. Tem um estímulo hoje ambiental, social, cultural, para que a gente durma menos, né? Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás falando que a gente hoje dorme em média 2 horas a menos do que os nossos antepassados de 100 anos atrás dormiam, né? Quantitativamente. Se falar de qualitativamente ainda, eu penso que talvez os dados sejam mais alarmantes do que em quantidade, né? A gente dorme menos e dorme pior, né? Johnny, e eu sou assim, eu acho que o coach, ele tem seu lugar e momento, né? Mas na psiquiatria eu acho isso muito perigoso, é igual dentro da igreja eu acho muito perigoso. Mas esses dias eu tava ouvindo um cara falando assim, você acha que milionário dorme 8 horas por noite? Você acha que esses caras que são bilionários dormem 8 horas por noite? Não, eles estão trabalhando, eles estão produzindo. Né? Eles estão, a Bolsa de Tóquio abriu, ele está investindo, ele está fazendo. Aí eu falei, pobre, coitado, só tem dinheiro. Mas esse tipo de coisa, de cultura que se alimenta nas redes sociais, né? Eu não vejo TikTok, mas isso é muito mais incisivo lá, mas no Instagram você vê isso várias vezes, desse tipo de coisa. Não, você precisa ser o super-homem, você tem que dar conta de tudo, porque você vai conseguir, cara. Sim. Não vai ter tempo para se conhecer, para conviver, para ser família com ninguém, para sentar à mesa. Seus filhos vão perder os almoços, aí você vai perder as festas. Você vai ganhar um monte de dinheiro lá e depois vai perder tudo gastando com a psiquiatra, né? Isso, com a saúde. Tem acetamina intranasal agora, né? Então custa caro, então dá para tratar a depressão rapidinho. Mas isso, é consciência. E você estava falando que tem uma insônia que é primária, tem uma insônia que é secundária, tem as que estão relacionadas a transtornos, e a gente vai ter que tratar os transtornos, e tem essas que são relacionadas a estilo de vida, a uma vida ruim, a comportamentos inadequados. E a gente associa muito, pelo menos eu, até pouco tempo atrás, eu associava o sono ao que eu fazia de noite. E aí você até mencionou que
tem a ver com um monte de outras coisas. Como é que o nosso sono é produzido ao longo do dia? Ele não começa a ser produzido de noite, né? Não. Aliás, o final, a hora que a gente desperta, ele já começa todo o ciclo como é que é hormonal. esse processo de produção do nosso sono pra gente dormir bem? A primeira coisa é como você desperta, já vai preparar o seu sono. Tá. Então, você ensina pro seu… Acorda deixando a luz entrar. O lamp seu, eu amei a gente fala tantas coisas e você veio com um processo mnemônico ali que ajudou bastante. Mas quando você já inicia o sono com a luz natural, termina o sono abrindo com a luz natural, você bebendo água, todo o processo, a gente já vai aumentando o cortisol para poder fazer o pico das suas atividades, e depois para a melatonina, e sendo produzida no final do dia, e aumentando a necessidade de acordo com o dia vai passando. Só que aí o que você ingere atrapalha ou não. Você vai se encher de açúcar, a insulina vai ser liberada de maneira irregular, a gente vai começar a bagunçar tudo ali. Aí eu não faço atividade física, ou eu durmo demais na hora do almoço, ou eu… Quanto que é demais? Pro pessoal que gosta do cochilinho, assim, de na hora do verdade, almoço. eu falo que tem que ser no máximo 30 minutos. Não pode, é 20 a 30, de preferência 20. Dá pra dar aquela descansadinha, assim, ir pro dia. E aí vai dormir mais cedo. Tem aquela história, né? 3 horas antes de dormir não faça atividade física. 2 horas antes de dormir não coma. 1 hora antes de dormir desligue todas as telas. Eu inverto aqui, né? Eu falo que tira 2 horas a tela antes de dormir. A gente pensa, são quase 12 horas de exposição à tela durante o dia. Quem trabalha na frente, olha os meninos, olha a luz que eles estão submetidos, né? É muita coisa. Na cabeça, pensa no cérebro. Pra gente que é já com o córtex pré-frontal totalmente sedimentado, já é uma maneira complicada. Imagina para esses adolescentes. Sim, pra uma criança. Para uma criança que não, córtex pré-frontal ainda. Nada. Então a gente fica dando esse monte de estímulo, esse monte de pixel, esse monte de cor, esse monte de coisa. E fora, nem vamos entrar na questão fantasia aí da história, que a gente foge da realidade, né? Então, desde o início, não tem, é um contínuo o nosso corpo, né? É um contínuo, um gerúndio bem grande aí. Porque a gente vai produzindo, regulando, é tudo muito bonitinho. Sim. E aí a gente estraga tudo. E às vezes a gente estraga tudo na melhor das intenções. E isso acontece com a gente. Tentando ser produtivo. E eu vejo até no final de semana a gente vai lá, bagunça, como se a gente no domingo melhorasse ali os nossos hábitos, a semana não tinha o impacto daquele sábado que a gente… E eu falo isso, você não precisa, se você tem o hábito de levantar às 5h30 da manhã, no sábado e no domingo você não precisa levantar às 5h30. Você não precisa, você pode descansar, mas acorda às 8h30, 9h, no máximo ali, né? Você assistiu alguma coisa, você saiu com a esposa, saiu com o marido, tudo bem. Mas acorda, tem um dia produtivo no sábado e domingo, não no sentido de produtivo do trabalho, mas no sentido de produtivo para você. Sim. Gasta um tempo com meditação, se a sua rotina é corrida. Gasta um tempo na mesa, com a família, né? Fazendo hobby, coisa que te dá prazer. Sim. Não é? E isso teria de ser rotina pra gente. Sim. Mas acaba sendo, a gente considera artigo de luxo. Eu invisto uma grana alta no celular, mas eu não invisto uma grana na minha qualidade de vida. Sim, nos meus hábitos. Nos hábitos saudáveis. E à noite? Você falou aí dessa inversão? Dessa inversão. O que mais que a gente pode fazer em termos de higiene do sono para dormir melhor? Então, o que eu aconselho sempre é essa questão. Eu prefiro a atividade física de manhã. Graças, eu não tenho horário. Eu só consigo malhar à noite. Não usa pré-treino. Eu sou bem radical. Eu já vi surto psicótico com pré-treino, então eu não gosto nem de ver. Eu falei, não use pré-treino. Toma seu whey, sua creatina, o que você quiser lá, mas… tenta fazer atividade física o mais cedo que você puder, né? A segunda coisa é procurar não comer a refeição leve à noite e procurar não comer 2 horas antes de dormir. A tela bem antes, pega um livro, vai ler, faz o devocional faz seu devocional à noite. Mas eu vou estar com sono.
Eu vou dormir lendo a Bíblia. Dorme lendo a Bíblia. Dorme lendo a Bíblia, não tem problema. É melhor até que... Porque com a rotina, com o tempo dessa rotina, o seu cérebro vai ficando muito mais capacitado para absorver as coisas. Essa dificuldade no final do dia vai ser maior e o seu dia vai ser menor e vai ser muito mais produtivo. Sim. É hábito, né, John? Hábito não é fácil de criar e é facinho de sair dele. Né? Então tem que ser uma rotina de sempre. Sim. Ah, mas eu tô de férias, aí é outra coisa. Eu falo no pastor, missionário. Falei, eu vou tirar férias. De quanto tempo? 1 semana. Eu falei, você não vai sair de férias. E remédios para dormir? Que é uma prática comum do brasileiro. O brasileiro gosta de ter uma pílula para tudo, um comprimido para tudo. E quando começa a ter problema para dormir, a primeira coisa que faz é procurar. Tanto é que da nossa lista aí dos top 5, a gente vai ver pelo menos 2 dos medicamentos mais consumidos estão lá. Medicamentos para dormir, benzodiazepínicos ainda principalmente. Quando usar um remédio e por que usar um remédio quando tá com problema para dormir? Primeiro, a gente não toma remédio sem indicação médica. É a primeira coisa que eu gosto de falar. Eu conheci uma pastora que falava, não, você não tá dormindo? Eu vou te dar um pouquinho do meu aqui. Eu já vi isso muito. Pastor gosta de fazer isso, missionário gosta de fazer isso. Aí, normalmente, tem algum irmão da igreja que é dono de farmácia. Não, aí vende sem receita, aí eu quero morrer de catapora. Né? Mas, primeira coisa, o médico precisa... Porque na consulta médica, a gente vai ter condição de avaliar, numa anamnese bem feita, você vai entender se a insônia é primária, se ela é secundária a transtorno mental ou se é secundária a mau hábito de vida. A gente vai entender, pelo menos dessas 3, a gente abre o leque, né? Então, procurar saber. E o médico vai te indicar qual é a melhor coisa. O hábito da melatonina acabou virando moda, né? A melatonina. Eu falo que melatonina ele só tem indicação em estudo mesmo, se for para quem tem alteração do sono vigília. Se não tem por que você acrescentar a melatonina. E quais alterações seriam essas para o pessoal? Adolescente a gente vê muito. Trocar a noite pelo dia é o primeiro fator, né? Tem pastor que gosta muito de fazer isso, se sente mais produtivo à noite, então vai pregar e depois já fica ali na mesa, sentado, e depois acaba virando a madrugada orando essas coisas. Mas a gente sabe que a vida do adolescente e do jovem é a inversão de trocar o dia pela noite, a inversão do sono vigília. E aí, usar melatonina nessas horas, e nunca é antes de dormir, né, gente? 5, 6 horas da tarde, eu gosto de colocar 6 horas da tarde, porque normalmente eles têm que acordar mais cedo no dia, até gosto de usar, e é indicação absoluta. Eu não vou dar para um adolescente uma geração Z ou um benzodiazepínico se eu posso usar uma melatonina. E aí, se for o transtorno mental, a gente vai tratar o transtorno mental. E, às vezes, a gente, no início do transtorno mental, a gente precisa usar um benzodiazepínico como ferramenta. A gente não vai demonizar o remédio aqui, porque ele é muito necessário, uma ferramenta útil em muitos momentos da nossa vida. Mas acompanhar, o médico decide o esquema terapêutico, né? E se responsabiliza pelo desmame, pela retirada depois. Né? Doutora, e se eu tiver que tomar benzodiazepínico o resto da minha vida? Não tem problema nenhum. Seu médico está te acompanhando? Então, beleza, é para isso. O transtorno. Corrigir os hábitos de vida, porque senão a gente vai usar. Eu tenho paciente que chega lá para mim, não, doutora, eu preciso que a senhora faça uma receita, porque eu estou usando 3 Rivotril de 2 miligramas por dia. Eu falo, então você vai ter que conversar com o seu traficante, porque eu não vou te dar receita. E eu falo assim com eles, eu falei assim, eu não sou traficante, não vou dar. Tem um pastor que é meu amigo, que eu falava, ó, você vai se virar, que eu não vou te arrumar receita. E o bendito do Zolpidem, a geração Z acabou sendo divulgada aí, né? E o bendito do Zolpidem, hoje eu tratei um colega médico recentemente, tomando 80 comprimidos de Zolpidem dia. Meu Deus. Tive que internar, né? Mas hoje é uma realidade. 80 dias. Meu Deus. Pulou o muro do hospital psiquiátrico ainda e fraturou tudo que você pode imaginar. Mas virou uma moda, porque Zolpidem acima de 12,5, ele só dá barato. Ele não dá sono.
Zolpidem é droga depois de 12,7. A diferença entre o remédio e o veneno droga, é a dose. Não tem jeito. Então, existe uma indicação para cada tipo de insônia, né? E não adianta você continuar com os mesmos hábitos, você negligenciar, como eu negligenciei muito. Inclusive, eu tenho ainda alguns resquícios da questão do sono, da dificuldade do sono, por causa do tempo da depressão não tratada. Né? Então, eu ainda tenho alguma coisa, mas uma trazodoninha de 50 ainda tá resolvendo o negócio muito bem. E a gente tem que cuidar. Eu sei que um dia vai tirar isso, vai regular. Então, a indicação do remédio. Dormir é extremamente necessário e eu falo que ele o sono alimenta, né? Tanto a alma, o espírito, quanto o corpo. Mas ele precisa ser bem... não adianta, o sono de remédio não te dá qualidade, não te dá reset cerebral, não te dá refresh em nada, né? Então, o sono do remédio, ele tem algumas diferenças do sono natural. A gente não pode demonizar o remédio, né? Às vezes ele é extremamente necessário e ele vai ajudar. Um paciente que vem a ficar tempo sem dormir, o dia que ele dorme a primeira noite com o Zolpidem é um alívio, né? Você tá salvando o cérebro do cara. Então, eu não posso descartar essa possibilidade. Mas se você tiver com... você quer ver o sono da anemia? Paciente anêmico, uma anemia que ele nem sabe que ele tem. Ele tá desanimado, mas todo deprimidinho, né? A hora que ele vai ver, ele tá com uma anemia importante. O que adianta? Ele tá dormindo demais, ele acorda muito cansado. Então, ele acha que se ele tomar um remédio, vai melhorar isso, o sono dele. Mas não vai melhorar nunca. Isso vai retroalimentar e a gente não vai melhorar enquanto a gente não corrigir transtorno de base. A gente nem tá falando de um transtorno psiquiátrico. A gente tá falando de um quadro orgânico. Sim, hematológico, né? Provavelmente por deficiência alimentar ou até por metabolização. Então, a gente não dá para generalizar. Você precisa tomar remédio com a anamnese do seu médico bem feita. A decisão pelo esquema terapêutico precisa ser muito bem pensada. Né? O que não dá é para não dormir. Sim. Eu concordo com vocês. Mas esse negócio de pedir remédio pro vizinho, né? A mãe fala, toma isso aqui, meu filho. Não pode. Então, dormir é uma necessidade básica, precisa dormir bem e não pode negligenciar isso nem em nome de boas práticas religiosas. Não. Eu acho que o Senhor, Ele nos criou assim, John. E eu volto a dizer que se a gente olhar para a nossa história, a gente sempre vai entender por que a gente não está dormindo legal. Né? A gente vai descobrir. Você não vai conseguir sozinho, o médico é treinado para isso. E não negligenciar. Nós estamos num tempo em que o sono é overestimate. Não preciso disso. Eu preciso de viver, né? Eu preciso de experimentar. Não, sem dormir você não vai viver com qualidade e a gente não vai alcançar a plenitude, que é o que a gente está falando. A gente não quer uma vida mais ou menos, a gente quer uma vida plena, né? Dentro do que tiver ao nosso alcance, passando as lutas que tiver, mas plenas. Aí equilíbrio, né, Johnny? Sim. E dentro dos ladrões do nosso sono, além desse senso de desimportância do sono, você chegou a mencionar algumas vezes aí o TikTok, que você até conversou com seus filhos, foi o Daniel, né? Que tirou durante um ano e melhorou bastante. Por quê? O que o TikTok tem que atrapalha o sono? Qual o problema do TikTok para nossa geração aí, que tanto gosta? É a rede social que mais cresce no mundo. Os meninos aqui sabem falar melhor do que eu, porque os shorts, tudo, vocês que estão ligados a essa questão de mídia, os shorts, tudo ele foi criado para você assistir um atrás do outro. Aquilo foi programado para o nosso cérebro acionar circuito de recompensa e ficar adicto ali, né? Foi programado para isso. E a primeira rede social que veio para explodir, inclusive selecionando conteúdo, é o TikTok, né? Você vê, o TikTok chinês, ele não tem o mesmo conteúdo que o TikTok brasileiro tem. Lá, o chinês, quando o chinesinho vai rolar, lá vai estar lá, estuda, você vai se dar bem. Aqui no Brasil, o tum-tá vai berrar, né? E todas as modinhas, todas as trends, né? Eu vou fazer trend de ficar sem respirar. Tudo vem a partir dali, né? E o mecanismo do rolar
ainda mais para criança e adolescente, você vê que as crianças, elas, se você der um livro, você já viu esse estudo que mostrava, tem até um vídeo muito bem feito, que deu o livro físico para a criança foi tentar rolar, né, a página, né, do condicionamento, porque acabou sendo uma babá prática o celular, né? E eu penso que o conteúdo, eu falo do TikTok especificamente, porque eu acho que a sensualização de criança e adolescente é muito. Não adianta, por causa da idade, acaba vindo, o algoritmo lança uns vídeos ali. Aparece uma vez, aí daqui a pouco eu dou uma curtidinha ali, daqui a pouco aparece 1 milhão de vezes. Então, tudo a gente sabe que funciona dessa maneira. E muito da qualidade do sono tem a ver aos conteúdos ao qual eu me exponho. Se eu escolho aquilo que eu vejo, se eu estudo aquilo, eu escolho aquilo que eu falo, se eu escolho as conversas que eu vou ter, é tudo muito mais saudável. Ali eu tô sendo doutrinado de uma maneira, né, bem maquiavélica, assim. Então, eu acho, não é diferente do YouTube, não é diferente apesar de ter muita coisa boa em rede social, infelizmente, né, eles estão sendo ensinados a pensar só com aquilo. E existem níveis de consumo seguros de redes sociais? Você podia dar algumas dicas de como a gente lida? Porque hoje tirar as redes sociais da nossa vida talvez seja um sonho distante, né? A gente, de alguma forma, vai precisar delas. Como a gente usa de forma saudável? Pode dar algumas dicas assim pra gente? Eu vou falar para você uma coisa que eu adoto como pessoal. O celular, ele dá tempo de consumo, né? Se você toda noite, a hora que você for desligar o seu telefone, que você for colocar ele no silencioso, no modo avião, que você vai ver o tempo de consumo do seu dia. Eu sempre falo para os meus pacientes, principalmente para adolescente, mas para os adultos de uma maneira mais objetiva. Faz um desafio com você, diminui 10% cada semana. Legal. Diminui 10%. Aí você vai ver lá no que você está gastando. Se é em rede social, se é em Netflix, nos streamings da vida. O quanto você está gastando. E toda vez, se você puder assistir na televisão, se for para um lugar maior, é melhor. A gente tem menos exposição ali. Mas é o que a gente está falando desde o começo de autoconhecimento. Então, a disciplina que você se impõe ali, se você entender que aquilo te faz mal e que pode ser útil, a gente não pode descartar, mas que em doses exageradas pode te prejudicar em muito. Desafie-se, faz parte da rotina de disciplina. Então, eu busco sempre diminuir. Sempre diminuir. 10% por semana é uma sugestão aí pro pessoal. Reduzir 10% por semana. 10% por vai semana. lá nos indicadores lá de bem-estar, tempo de uso de tela e monitora, tenta reduzir 10% por semana. Essa é a minha meta pessoal. Legal. E existe um tempo de sugestão, assim, um tempo máximo de exposição a telas por dia que você indica para... A gente não tem nenhum estudo falando sobre isso, só fala assim, a tela faz mal, né? A quantidade, o dano. Se a gente puder não atrofiar a área cerebral, eu acho que é importante isso. Sim. Então, o todo dia, numa mesma frequência, isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. A gente estava falando de neurotipicidade, né? A gente está falando dessa dopamina toda aleatória aí. E aí, da mesma maneira que o açúcar, a tela vai fazer a mesma coisa, né? De hiperexcitação cerebral. Então, eu preciso ter consciência disso. Então, eu não tenho um tempo estipulado, mas se você trabalha com um computador, a hora que você for descansar, você não pode ir para o celular, né? Eu estudo o dia inteiro, eu tô lendo meus livros, então eu vou pegar meu celular. Tá, mas lembra que 2 horas antes de dormir, desliga isso aí. Sim. Pega um livro para ler. E hoje a gente tem feito muito diagnóstico de TDAH tardiamente, né? A gente tem, enfim, lidado e conhecido mais acerca também do autismo. Tem sido temas agora frequentes nas nossas igrejas. A gente se preparando para lidar com essas questões. Qual o impacto das telas, das redes sociais nessas condições?
Você até tava nos ensinando aí a não chamar de anormalidades. Não, eles não são anormais, não são. Sim. São aqueles extremamente criativos. E até queria que você explicasse isso, essa diferença entre anormal e incomum. Isso é um conceito bem meu, assim. Uhum. Porque a gente fala a gente tá falando de transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Então, não tem algo que a gente possa fazer diretamente sobre isso. Então, explica pra gente o que é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tá falando, a gente tem lá uma formação, né, do feto, tubo neural sendo formado, depois vai desenvolvendo a criança. Ali, a hora que vai chegando no final da gestação, a gente já tem toda a psique da criança iniciando a formação ali, né? Então, já aparecem os defeitos, né? Não é defeito. As alterações de um cérebro que a gente costumava ver como o que mais frequentemente aparecia, ou que era mais comum, tá? Então, hoje, faz-se mais diagnóstico, porque se pesquisa mais, se presta atenção nesse tipo de coisa. Antigamente, a criança que tinha dificuldade na escola, ela era chamada de burra e pronto. Ai, tadinho, não tem condições. E a gente vê que era por desorganização dopaminética, ele tinha uma dificuldade de atenção e concentração, e ele não conseguia fazer memória de fixação, não é? Então, hoje a gente faz mais diagnóstico, se presta atenção mais cedo, né? E a gente vem fazendo diagnóstico tardio de gente que não foi. Da nossa geração, parece bastante. Os antigos, então, tem uns que ainda aparecem para fazer, né? Eu acredito que daqui a um tempo, e não está muito longe disso acontecer, eu acho que aos 7 anos toda criança deveria fazer, entre 6 e 7 anos deveria fazer avaliação neuropsicológica. Acho que é uma ferramenta tecnologicamente muito útil e que ajuda bastante a tirar qualquer dúvida ali, né? Então, não tem jeito de você, tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar? Não dá. É no desenvolvimento do feto, né? Não foi algo que eu peguei ao longo da vida. Não, porque hoje se fala muito disso, né? Eu amo essas histórias. Eu fiquei TDAH. E aí entra um conceito que tem sido bem legal, que assim, fala assim, mas ele, até o terceiro colegial, o cara só tirava 10. Eu falei, então, mas o quanto de orelhada ele era bom? Porque às vezes ele tem altas habilidades, né? Mas continua desatento. Ele é bom aqui, ele vai ouvindo, aquela prova da escola ele faz de boa. A hora que ele vai ter que partir para a vida laboral, para a vida profissional, que ele tiver que funcionar executivamente, ele vai aparecer os déficits atencionais ali atrapalhando ele de uma maneira mais significativa, né? Então, os transtornos de neurodesenvolvimento a gente não pega em lugar nenhum, ninguém fica autista porque, não, é transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se é do neurodesenvolvimento, mesmo que eu falo que nossa genética, a nossa epigenética, a nossa psique, tudo está radicalmente afetado pelo pecado. É aquela coisa que não tem jeito da gente tirar. Então, o desenvolvimento não era para ser o que Deus criou, mas a partir desse lugar de pecado, aparecem atipicidades e vários outros tipos de enfermidade. Mas essas pessoas, elas têm compensações. Eu falo que o TDAH, particularmente o autista, eles são extremamente brilhantes. O autista em seu hiperfoco, né? E não é todos os casos, mas o autista em seu hiperfoco e o TDAH normalmente são pessoas extremamente criativas, são extremamente eficazes naquilo que eles fazem. Eles precisam só de uma organização dopaminética. Então, eu não gosto de falar que eles são anormais, eles não são. Eles não são o comum que a gente vê todo dia. Agora está aumentando isso. Mas não é anormal, isso não é pensar na pessoa como alguém defeituoso. Não é. Pelo contrário, eu acho que essas pessoas são um pouquinho acima da média, normalmente. Talvez ao invés de um defeito, a gente esteja diante de pessoas que, se bem tratadas, podem até ter virtudes que a gente não teria. Eu não estou dizendo que a gente não precisa se preocupar, que isso não afete a vida. Sim. Afeta, mas não chama isso de anormal. Entendi. E que o tratamento é necessário. Extremamente necessário, até porque uma vida organizada é o que todo mundo merece. Rotina é o que todo mundo merece, né? Sim. Mas primeiro, a gente tem duas realidades, né? O subdiagnóstico, que a gente sabe que, né, acontece isso. E também a supervalorização. Tem gente que, é muito engraçado, estudante lá na cidade, tem uma faculdade. A galera chega lá e fala assim, doutora, você me arruma um Venvance? Eu tô com dificuldade de estudar para a prova. Eu falei, querido,
Não é, porque a gente sabe que, principalmente os psicoestimulantes, se usados fora do contexto de neurotipicidade, eles vão prejudicar o funcionamento cerebral e não ajudar, né? E acabou virando droga, inclusive, de recreação, Sim, combinado com álcool, né? Tanto o metilfenidato quanto a lisdexanfetamina. sim, sim. E eu queria te fazer uma... Eu não queria que fosse a última, mas eu vou te fazer a última. E eu queria já fazer o convite para pelo menos mais 10 podcasts para a gente explorar cada um dos temas que a gente passeou e ir com bastante detalhes. Porque eu penso e acho que todo mundo que está ouvindo aqui vai concordar comigo, que você precisa ser ouvida, que você precisa escrever um livro. Nós já estamos combinando aqui. Quem quer um livro da doutora Grazi, comenta aqui. Deixa aí nos comentários. Eu quero um livro da doutora Grazi. Mas, doutora Grazi, você, até pela sua experiência missiológica, falando de igreja, o que você pensa que precisa ser gerado na igreja? E como a igreja deve estar preparada e posicionada para lidar com o sofrimento mental? Porque vai chegar muita gente dentro das nossas comunidades com diagnóstico. Vai ter gente que vai fazer diagnóstico, como você, lá dentro, inserido no contexto. Muitos líderes, pastores que estão fazendo diagnóstico de burnout, enfim, transtorno do pânico, ali no contexto do ministério. O que precisa ser gerado dentro da igreja para lidar com essa temática tão presente dos nossos dias, essa condição tão presente, tão epidemiologicamente presente na nossa sociedade? Qual o papel da igreja em meio ao sofrimento mental? A pergunta, assim, eu sou até suspeita para dizer, porque o posicionamento, o fato de haver o divinamente já dá um indício de como uma igreja deve se comportar. Para isso, a gente está falando de conhecimento. O conhecimento é o princípio da sabedoria. Se eu conheço algo, então a igreja precisa entender que Elias deprimiu, que nem a gente está falando do que aconteceu com Noé. A gente entender os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, como pessoas que tinham emoções, que tinham pensamento. Imagina aquela mulher do fluxo de sangue, quanto que aquela mulher não vivia angustiada. Então, a igreja é o lugar que a gente precisa ter conhecimento dentro da igreja, porque se a gente está falando de corpo, e aí eu puxo a sardinha para o ano que a Descope escolheu de construir um lugar para a presença, mas cuidando do templo, né? Entendendo que a gente precisa cuidar disso aqui, de cuidar do corpo tanto físico quanto da igreja e quanto das nossas famílias, né? Com conhecimento. O que você faz aqui é explicar, estudar de uma maneira... Você fala de uma maneira muito mansa, muito didática sobre tudo, e você traz pessoas, né, que acrescentam isso, né? Tem que trazer o Ismael aqui. Conhecimento. Todo cristão, porque até onde vai o discipulado e até onde começa? Como é que eu tenho que indicar alguém? A gente sabe de contextos, eu que estou na família ON ainda, a gente vê, quando a gente se reúne assim, a gente entende pessoas todas que vieram feridas de outros lugares ou não compreendidas de outros lugares, mas que estão ali, até pessoas até cheias, mas que precisavam de um lugar para se encontrar. Então, o Descope proporcionou a formação de um ambiente em que essas pessoas se encontrassem online. E você fazendo um podcast que fala sobre saúde mental, que incentiva a pessoa a autoconhecimento, a entender a necessidade da atividade física, do sono, da alimentação e de procurar ajuda médica se necessário, a gente entender que não é tudo espiritual. Tem coisas de caráter que a gente vai ter que trabalhar, sim, em discipulado, orar muito, jejuar muito, mas tem coisas que precisam de uma boa medicação para fazer ajuste e de uma boa psicoterapia para resolver. E nem sempre essa questão da medicação e da terapia acontece rápido. Na psiquiatria as coisas não são rápidas. 11 anos só para eu entender que eu precisava e eu estou em 10 em construção.
Então, a gente entender isso. Se a igreja entende, discernir o corpo me faz entender que a mente faz parte do corpo. Eu falo que pensamento, emoção, vontade, né? Essas funções psíquicas, elas são, às vezes a gente entende tudo como alma e a gente lida como alma de uma maneira subjetiva. Como se não tivesse corpo. Isso, como não fizesse fosse algo parte... imaterial, né? Isso, a gente não sabe os milhões de neurônios envolvidos ali, o quanto de substância química é envolvida em cada juízo para formar o pensamento, forma, curso, conteúdo, o quanto que isso é complexo, né? E a gente entender que isso é corpo, é físico. Né? E ao mesmo, lógico, todas as nossas vivências vão influenciar nisso, mas se nós tivéssemos consciência disso e que às vezes uma coisa pode desandar, geneticamente determinada, a gente tem um monte de coisas que gatilhos acionam, e aí então é papel da igreja e ter essa mente de que é algo extremamente importante, porque faz parte. Se aparecer um paciente hoje aqui com um diagnóstico de câncer, a gente vai mandar ele para um oncologista, a gente vai fazer vaquinha e a gente vai pagar o melhor tratamento para ele, se ele não tiver condições de fazer. Mas a saúde mental ainda é vista no meio cristão, né? Principalmente se a gente generalizar para todos os tipos de evangelhos que a gente tem, a gente vai ver como demônio, uma coisa que é demonizada. Até tocar sobre o assunto é falta de fé, né? Falta de confiar na palavra, de ler Bíblia, de orar. E a gente sabe que as coisas não são assim, né? E eu falo que o Senhor nos fez para estarmos onde a gente está para ajudar nisso. Sim. Mas é uma contaminação. Isso precisa ser replicado. Essa cópia que acontece, esse ambiente, precisa ser replicado. E não pode ser superficial, né, Johnny? A gente precisa entender de verdade o que isso significa. Porque senão a gente não vai mudar a realidade. Sim. Porque pra gente receber, quem tá ali já tem que ter... Quantas vezes a gente tem o tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Por isso ser família é importante demais. Sim. E a igreja tá preparada para ser um lugar também de exposição das fragilidades. Eu ontem até estava gravando uma aula para a comunidade Divinamente, né? E eu estava falando do papel da igreja na mudança da minha mente, né? Como a igreja mudou quem eu sou, né? Estava falando um pouco sobre até a neurociência do congregar. Como congregar muda a gente, né? E aí eu percebi 3 comportamentos que mudaram completamente a minha vida e que eu acho que mudam a vida de todo mundo que congrega de forma sadia, né? Que é essa capacidade de se examinar, de se olhar, discernir o corpo, como você estava falando, e que vai além de simplesmente ver uma igreja e discernir que eu faço parte do corpo, que já é maravilhoso, mas discernir que eu sou um pedaço desse corpo, como você disse. E que eu posso estragar a aliança. E que eu posso estar prejudicando o corpo quando eu não estou me cuidando, me examinando adequadamente, né? Me olhando. E aí eu disse que a gente precisa, e a igreja de alguma forma leva a gente a se examinar, a igreja leva a gente a se expor, porque a gente vai poder encontrar um ambiente seguro para confessar as nossas fraquezas, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e a confissão desfaz a confusão, que está ali, como Tiago nos ensinou, confessar a Deus para ser perdoado, mas confessar uns aos outros para ser curado. E a exortação também, porque a gente vai encontrar palavras de encorajamento, a gente vai encontrar palavras que vão mudar a nossa vida, ou palavras, quando mal orientadas, baseadas em um desconhecimento, em uma ignorância, em um preconceito, que podem, ao invés de curar, matar, né? E se a gente tem um entendimento profundo, como Isaías 53 nos mostra que Cristo sabe o que é padecer, né? Talvez a igreja, como você estava nos instruindo, a igreja buscar conhecimento de forma profunda para entender teologicamente o sofrimento e para ouvir o que os médicos, os psicólogos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo têm a dizer acerca do sofrimento mental, para colocar tudo isso debaixo da luz do Evangelho, né? Porque se a gente invalida a dor,
a gente diz que não tem importância. E se não tem importância, às vezes você, em alguns ambientes, isso é tão sem importância. A gente, há 14, 15 anos atrás, a gente teve um boom de suicídio pastoral, Sim. né? Porque eu precisava não dar importância à minha dor, né? E a Anatomia de uma Dor vem para isso, né? Para mostrar pra gente que livro, né? É fora de série, que vai mostrando pra gente que quanto mais eu exponho, e não adianta, é aquela coisa do falar com Deus, mas o Senhor quer que eu sente aqui com o Johnny e converse sobre minhas dores com ele. Por isso que a cultura do discipulado é extremamente importante, o estar em família, sentir num ambiente seguro. Isso que a gente precisa. A gente não pode negligenciar a formação de ambientes seguros. Porque às vezes no dia a dia da igreja isso acaba passando batido. Esse é proporcionar ambiente onde a pessoa se sinta segura. Você sabe o quanto isso é difícil. Nós dois passamos por isso. Sim. Né? Então, tem lugares que não são saudáveis para a pessoa desabafar e ela não vai desabafar, não. É se expor mesmo. Porque essa é a palavra, é você abrir a ferida e falar, beleza, agora eu vou debridar aqui, vai sangrar, vou chegar lá. Vai sair o mau cheiro. Vai sair o mau cheiro, vou lavar e vai cicatrizar por segunda intenção. A cicatriz vai ficar enorme. Vai ficar um buracão lá. Mas feio. Nunca mais vai doer. Uau, muito bom. E a igreja foi edificada por Jesus para ser esse lugar terapêutico, né? Uma comunidade profética, mas também uma comunidade terapêutica, né? Porque Jesus veio para fazer amigos, não foi? Foi. Não é? Quando Pedro fala, eu não vou negar o Senhor. Calma, Pedro. Você ainda não se conhece. Eu conheço, porque eu vejo todas as coisas, mas calma, Pedro. Imagina, será que Pedro... Eu fico pensando qual é o diálogo interno que Pedro teve depois que o galo cantou a terceira vez. Pedro ainda não se conhecia. Eu penso nisso. É verdade. Eu penso nisso. A hora que eu vejo algumas situações, até Judas, depois que ele entregou, que ele foi lá e devolveu aquelas moedas, qual foi o diálogo interno que ele veio na cabeça? Ele se enforcou. Sim. Um suicídio. Então, os diálogos internos, eles são muito importantes. Mas quando a gente confessa... Quando a gente tem um ambiente seguro para confessar, pra gente ir parar para pensar. O irmão falou assim, ajuda... Eu estava ouvindo ontem falar assim, foi alguém na igreja falou, não convido porque fulano, o filho faz bagunça. Aí vai exortar o irmão que, você precisa dar educação pro seu filho. E na hora que a pessoa falar, você pode até se sentir ofendido, mas examina. Né? Para pensar nesses pequenos detalhes. A gente faz uma construção tão grande quando a gente presta atenção nos detalhes, no ordinário, né? Sim. Que eu acho que é importante. Muito bom, muito bom. E a gente falando sobre isso, né? Eu queria aproveitar essa nossa conversa para te fazer um convite e para fazer um convite para todo mundo, porque essa temática de como a igreja tem que estar preparada para lidar com o sofrimento, com a saúde e com a devoção, vai ser o tema da Conferência Divinamente, que vai ser dia 16 de março. Vai ser um sucesso. Eu tenho orado por isso, para que seja um tempo mesmo de edificação da igreja, para preparar o coração da igreja com saúde e com devoção, com sanidade e com santidade, né? Exatamente. Eu tenho entendido que a igreja precisa estar madura nesses dois pilares, no pilar ser sã e no pilar ser santa, né? E a Conferência Divinamente tem esse objetivo, é falar do coração, esse lugar de encontro entre o espírito e a alma. E eu quero te convidar, eu sei que é difícil pela sua agenda, mas na próxima conferência você já vai para ministrar lá umas 3 palestras. Meu pai do céu, E convidar todo mundo para participar, vai ser um dia incrível, dia 16 de março. E também convidar o pessoal para participar da Comunidade Divinamente. Tem uma aula lá sobre como dormir bem, tem uma aula lá sobre vício em telas. E aí, se você quiser aprofundar nesses temas, entra lá na Comunidade Divinamente também. E queria te convidar para acompanhar a doutora Grazi, não deixar ela sem produzir muitos conteúdos, cobrar ela disso. E se você precisa... Se você entendeu aí, discerniu, o Espírito Santo falou com você, ou foi seu corpo mesmo que está te sinalizando que você precisa de ajuda, como é que te acha, doutora Grazi? Meu pai. No Instagram, eu acho que a única rede social que é acionada é o Instagram, porque a Lu e o
e o refaz. Foi insistência disso, mas o consultório. Mas eu acho que o que eu quero é que a gente procure ajuda, que a gente se autoexamine, que procure ajuda. Tantos profissionais psiquiatras cristãos que têm feito diferença, eu acho importantíssimo. E não percam a conferência, porque eu sei, tomara que hajam mais do que uma no ano, amém. Porque eu acho que é uma cultura que você está ajudando a plantar. Sim, amém. Né? Amém, amém. Que isso permaneça. Amém, amém. E eu queria pedir para você orar por nós, para um fortalecimento no homem interior, para um fortalecimento da igreja na sua mente, na sua alma, seu espírito nesse lugar. Eu creio que o Senhor te deu uma autoridade para isso, porque você foi gerada nesse ambiente. A experiência traz consigo uma autoridade. Deus te levantou para cuidar de homens e mulheres dele, para cuidar da igreja. E eu creio que há um novo de Deus a ser liberado através de você, da sua vida, pela graça, pelo poder dele. Mas, por favor, se você puder orar por nós, por todos aqueles que vão nos ouvir, que vão ter acesso a esse conteúdo, eu creio que podem ser visitados, como você foi visitada lá há alguns anos atrás, com uma manifestação do poder de Deus. Eu creio que algumas pessoas vão ser visitadas e suicídios serão evitados. E vidas que acabariam hoje, ouvindo isso aqui, não vão acabar. O Senhor vai visitar lugares em nome de Jesus. Você ora por nós? Amém. Paizinho, muito obrigada, papai, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Muito obrigada por esses momentos aqui, Senhor, com essas pessoas. O Johnny, que o Senhor já ganhou o meu coração, papai, porque é um homem teu. Que o Senhor continue usando em sabedoria, abre o entendimento dele, que ele possa enxergar cada vez mais de quem o Senhor é e transformar isso em ação aqui no Divinamente e todos os dias no consultório dele. Mas em nome de Jesus eu quero apresentar diante do Senhor, Paizinho, cada vida, cada pessoa que parou para assistir. Papai, o Senhor sabe que nossos pensamentos, Senhor, tudo que o Senhor fez na construção, em como ele é formado, o Senhor conhece não só o meu, não só o do Johnny, mas de cada um que ouve isso aqui. O Senhor conhece de todo mundo, Pai. Pensamento, emoções, Senhor, vontades, dores. O Senhor conhece, Paizinho, os cantinhos escondidos da alma, do coração, da mente. E neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa visitar cada pessoa, trazendo, Senhor, à luz as dores, trazendo, Senhor, mostrando a cada um de nós, Senhor, aquelas partes enfaixadas que ainda carregamos das dificuldades, dos traumas que vivemos, ou até, Senhor, das doenças que apareceram porque geneticamente estavam determinadas por isso. Pai, ajuda cada um de nós a manter disciplina, a termos, Senhor, uma vida saudável para cuidar do nosso corpo. Uma vida com atividade física, uma vida com alimentação saudável, uma vida, Senhor, de sono adequado. Incomoda-nos, Senhor, cada vez mais para podermos programar o nosso sono de qualidade, Senhor. Nos ensina a ser disciplinados e criteriosos como o Senhor o é em tudo, desde a criação das coisas, Pai. O Senhor foi detalhista. Então, nos ensina a fazer isso, Pai. Abre o nosso coração enquanto igreja do Senhor, para que possamos discernir o nosso corpo, para discernir a nossa alma, a nossa mente, enquanto corpo individual, mas também enquanto corpo seu, enquanto sua noiva, Senhor, para que nós em aliança, Senhor, possamos nos juntar e termos ali ambientes saudáveis, Senhor, para podermos abrir, colocarmos para fora as nossas dores, as nossas angústias e sermos apacentados pelas pessoas que estão ao nosso redor, para sermos cuidados, ouvidos, amparados pelas pessoas ao nosso redor. Mas existem pessoas que vão adoecer no processo, Pai, que estão doentes nesse momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece o Senhor para que eles busquem ajuda. Pai, em nome de Jesus, todo pensamento disfuncional, todo pensamento negativo recorrente, Senhor, toda angústia de morte, nós pedimos agora, Senhor, que essa pessoa possa pedir ajuda agora, hoje, para alguém, possa levá-lo a um profissional, para que possa avaliá-lo de maneira correta, tratar
tratá-lo e acompanhar esse tratamento de uma maneira adequada, papai. Que nós, enquanto igreja, não sejamos negligentes com a nossa saúde mental, com a nossa saúde geral, e nem com a das pessoas que estão ao nosso redor, que são um corpo conosco. Corpo do Senhor, corpo de Cristo, Paizinho. Nos ensina, nos dá capacidade, nos dá amor, nos dá ousadia, Senhor, para recebermos essas pessoas que já estão no nosso meio e as que vêm de fora, porque o nosso ambiente é tão saudável, ou mais próximo do ideal perfeito, enquanto não temos o Senhor aqui de volta, Senhor, que atraímos pessoas para serem curadas. E nós sabemos que o Senhor veio para isso, não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. E que nós, enquanto tua igreja, nós possamos ser apoio um para o outro, levarmos pessoas à cura, Senhor, através da oração, através da comunhão, do igrejar, mas também através de profissionais capacitados para cuidarem dessas enfermidades. Tira a nossa cegueira, a nossa resistência com relação a isso, Senhor. Capacita-nos. Em nome de Jesus eu te peço, alcança. Se há alguma pessoa nos ouvindo que tem um desejo de morte, Pai, em nome de Jesus, alguma ideação de suicida prevalente, visita neste momento com sua misericórdia, com a sua unção e leva, Senhor, a tua presença, ou então leva a um médico, se o Senhor quiser que é isso, que seja o processo natural a ser procurado, papai. Não permita que ela perca a vida, Pai, por falta de amparo. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Gratos, gratos, gratos pelo teu amor, pelos encontros que o Senhor proporciona, por tudo, papai. Não somos merecedores, mas te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora Grazi, muito obrigado, viu? Ó, tá feito o convite. Se você quer a Grazi mais vezes aqui, comenta aqui. Grazi 10 vezes. Escreve assim, Grazi 10 vezes. Aí todo mundo vai entender. Grazi 10 vezes. Grazi, obrigado, viu? Eu que Deus agradeço. te abençoe. Muito obrigado por ter vindo de tão longe. E espero que seja o primeiro de muitos outros, porque vai abençoar muito a Igreja de Jesus espalhada na face da terra. Obrigado mesmo, viu? Amém, Deus abençoe você, o marido, os filhos e todos os que caminham com você. Amém. E você que ficou aqui até agora, você tem uma responsabilidade. Você não pode ser negligente. Você pode salvar vidas compartilhando esse conteúdo. Essa mensagem pode salvar pessoas, pode mudar histórias, mudar gerações. Então, faça isso, compartilhe com alguém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Deixa o curtir para esse vídeo alcançar mais pessoas, porque fazendo isso, você vai estar cooperando com o avanço da obra de Cristo nessa terra. Bom, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast.